Olá, a revolta da vacina de 1904 e o governo Bolsonaro 2020, 2021. A gente vai fazer uma ponte sobre a revolta da vacina naquela época, sobre os anti-vacinas daquela época e os anti-vacinas de hoje, inclusive o presidente da República. Aí tem duas fotos aí que ilustram bem a época, tá vendo? A de 1904 e a de hoje. Bolsonaro com a cabeçona de coronavírus, né? E aí, eu já vou dar um spoiler um pouquinho da essência da aula. A essência da aula é o seguinte, ó, o pessoal fala a revolta da vacina, então dá a impressão que as pessoas estavam naquela época, a de 1904, contra a febre amarela e varíola, dá a impressão que eles estavam revoltados com a vacina, somente com a vacina. Na verdade é o seguinte, a vacina foi um pano de fundo para o governo da época do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, fazer uma reforma no centro do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, e porque tinha muita grana em caixa, como vou falar daqui a pouco, para poder expulsar os pobres, né, passar a retroescavadeira em cima dos cortiços, das favelas, né, e tirar os pobres do centro da cidade. Né? E o pano de fundo foi a vacina. Né? Eles aproveitaram da vacina junto com essa maldade que ele estava fazendo, o governo do Rio de Janeiro, para poder expulsar os pobres do centro do Rio de Janeiro, né? Fazer aquela higienização humana, a higiene, né? Uma espécie de higiene na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E aí não é diferente dos dias de hoje. Hoje tem pessoas letradas anti-vacinas. E aí eles aproveitaram do caos, né, o governo, não só Bolsonaro, mas também João Dória. A gente sabe que ele liderou agora para poder vacinar, mas o desejo dele era privatizar o Butantan. Né? Inclusive ele privatizou e fechou fábricas de remédios, fábricas públicas, tá bom? Então vamos lá. A revolta da vacina de 1904 ocorreu no governo Presidente Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Né? A gestão foi do prefeito Pereira Passos, do Rio de Janeiro, capital do Brasil. Com dinheiro em caixa, exportação do café e da borracha, ele resolve fazer obras de modernização e sanitária no centro do Rio de Janeiro. Então ele aproveitou para fazer uma reforma sanitária, né? e uma espécie de modernização, e aproveitou essa oportunidade para poder tirar os pobres do centro do Rio de Janeiro. Né? Aí você pega, por exemplo, as pessoas estão sendo vacinadas contra varíola e febre amarela, tá? 1904. Só que está derrubando a casa do cara junto, a casa do pai de família junto. Você vai aceitar uma vacina e o sujeito derrubando a sua casa? Né? Aí o povo foi para cima. Né? Então, quais obras no Rio de Janeiro? Ah, tá. Porque tinha muita grana em caixa, tá? Exportação de café e borracha, principalmente a borracha do Acre. Então, tinha muita grana. E aí ele aproveitou essa oportunidade para poder fazer essa reforma com grandes obras no Rio de Janeiro. Quais obras? Remodelação dos portos, ampliação das ferrovias, obras de urbanização na cidade do Rio de Janeiro, abrir grandes avenidas na cidade, e aí na frente das grandes avenidas o que tinha? Cortiço, favela. Então eles aproveitaram para derrubar. Né? Essas medidas são boas? Seria, se o povo não fosse desalojado e não ter para onde morar. Né? Seria muito bom essa reforma sanitária, mas sem derrubar a casa do povo. Por isso que associa a revolta uma coisa com a outra. Né? O povo tomou as ruas, né, com violentos conflitos com a polícia. Né? A campanha de saneamento foi dirigida pelo cientista Oswaldo Cruz. Né? A vacinação, tanto é que a Fiocruz, né, leva o nome dele no Rio de Janeiro, lá em Manguinhos. A vacinação foi um pano de fundo para aumentar a violência contra o povo. Então usou a vacina para obrigar as pessoas a vacinarem, né? Pegava a força para vacinar e aproveitava e usava da violência para expulsar o povo e tirar o povo do centro do Rio de Janeiro. Né? A cidade do Rio de Janeiro era vitimada por surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica, né? Que é transmitida pela pulga do rato, malária, tifo e tuberculose. A prefeitura queria acabar com os ratos por causa da peste bubônica e comprava os ratos, virou até charge na época. Né? Tinha gente que pegava o rato no Rio de Janeiro, no interior, e levava na capital para ganhar uma graninha. Em nome da higienização, os policiais invadiram os cortiços com violência para exterminar os ratos e vacinar a população. É aquilo, né? Aproveitou do plano de vacinação,
para poder praticar a violência contra o povo. E o povo não aceitou, né? Foi para cima. Contra a obrigação da vacina da varíola e a violência do governo da população reagiu. Porque, é igual eu falei no início, né? Se fosse só a vacina, a campanha ali para poder salvar a população da doença, mas não, veio com violência, derrubando a casa do povo. Aí o povo reagiu. Já que está derrubando minha casa, eu também não quero vacina. Os confrontos atingiram diversos bairros do Rio de Janeiro, né? Barricadas eram erguidas para conter os policiais. As pedras do calçamento se transformou em armas contra os policiais. O pessoal pegava arma, virou viatura de roda para cima e metia pedra nos policiais. Essa política do Rio de Janeiro ficou conhecida como bota abaixo. Por que bota abaixo? Porque estava derrubando a casa das pessoas. Para deixar a vacinação obrigatória, o governo obrigou a população. Então, a obrigação vem desde aquela época, né? Apresentar a carteira de vacinação nas matrículas da escola, né? Então, se o sujeito não se vacinar, o sujeito não matricula o filho na escola, né? Para trabalhos em empresas e oficinas. Até hoje é assim, tanto a escola quanto as empresas. Então você tem que apresentar a carteira do filho vacinado e a sua para poder arrumar emprego. Casamentos e outras atividades da vida social. Só casava e praticava outras atividades da vida social se apresentasse o cartão de vacina, né? Só assim para acabar com a epidemia da época, né? Na época não era uma pandemia, era uma epidemia, porque era só aqui. Saldo da truculência do poder público do Rio de Janeiro. A revolta foi sufocada pela polícia em 16 de novembro de 1904, 110 feridos e 30 pessoas mortas. A polícia prendeu 940 pessoas, das quais 461 foram forçadas a trabalhar na produção de borracha no Acre. Naquela época, né, o governo brasileiro estava vendendo muito Acre, né, para a indústria de automóvel, estava exportando, mandando para fora muita borracha das seringueiras. Então pegaram essas pessoas e foram trabalhar como semi-escravidão no Acre, né, que é um crime praticado pela Prefeitura do Rio de Janeiro da época. A Prefeitura do Rio de Janeiro aproveitou a campanha do saneamento para derrubar as casas dos pobres no centro da cidade, como já fora dito, né? Em nome da modernização, sem oferecer outra opção. Então, o que aumentou a revolta daquela época foi a truculência e a violência do poder público contra as pessoas mais pobres. Expulsou a população pobre do centro para as periferias. Esse era o objetivo do governo, né? Expulsar a população mais pobre. O que a revolta da vacina de 1904 tem a ver com o Bolsonaro hoje? Porque a cara dele estava no início, né? Após mais de um século, né? Porque assim como a população ignorante daquela época, ricos e pobres, a gente fala população ignorante, fala só pobre. Não, tem médico, né? Receitando cloroquina e antivacina. Ele também duvidava da vacina de hoje. Então, os letrados daquela época, assim como hoje, duvidavam da vacina, né? Que é uma burrice. O que Bolsonaro está fazendo é um crime. De acordo com a Constituição Federal, Código Penal, Código Civil, ele está praticando um crime. Ele está incentivando as pessoas a não se vacinar. E a vacina é a solução para salvar vidas, certo? Muitas pessoas sem noção acatam o que ele fala, porque ele é o líder da nação, né? Ele, hierarquicamente, ele é o líder da nação, né? As pessoas escutam o que ele fala, né? Pela lei de todos os países do mundo, a vacina ela é obrigatória. Né? Quem se vacina não é o voluntariado, ele é obrigado a se vacinar, porque a vacina é segura e sem a vacina, o surto de doenças vai acabar com a humanidade, por isso que tem que vacinar. O número de pessoas sem vacinar por causa desse governo aumentou drasticamente, porque ele incentiva as pessoas a não se vacinarem. Atualmente está havendo um surto de doença por causa do Bolsonaro. O surto de sarampo está matando muitas crianças, né? E adultos também, mas mais crianças. Por quê? Porque ele fortaleceu o movimento dessas pessoas ignorantes anti-vacina. Né? Algumas doenças que são evitadas, né, são com a vacinação. Então a vacinação já acabou com a tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, gripe, hepatite, sarampo, febre amarela. E sem essa vacina, a humanidade pode ser dizimada pelo coronavírus, porque a gente sabe que a cada dia que passa, né, mais cepas diferentes, vai chegar a hora que a vacina não vai adiantar, né, se as pessoas não se vacinarem. Vai ter que inventar uma outra vacina, porque a cepa do vírus muda, né? Então não seja burro como presidente, se vacina e vive o nosso SUS, tá? O SUS, sem o SUS, nós pobres estamos ferrados, né? Ainda bem que essa epidemia, pelo menos uma coisa positiva, serviu, né, para valorizar o funcionário público, para valorizar a empresa pública, para valorizar o SUS é nosso, o SUS salva vidas, o SUS é de todos os brasileiros, certo? Não cai nessa arapuca de briga de governador com presidente, querendo
querendo fazer propaganda para quem leva mais voto em 2022, certo? Tudo que é público é do povo brasileiro. Viva a vacina, se vacine e viva o SUS. E até a próxima, se inscreva no canal. Falou!